A nossa reflexão de hoje tem como tema Deus muda de ideia? O que você acha? Será que Deus muda de atitude? A Bíblia diz em Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Em Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz que Deus, não há variação em Deus. Deus não muda. Deus é imutável. Mas e aí? Quando nós chegamos em Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz que Deus arrependeu ter feito o homem. Ora, mas a Bíblia diz em Números capítulo 23, versículo 19, que Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Então por que o legislador Moisés, que escreveu o Pentateuco, declarou que Deus arrependeu ter feito o homem? E ainda mais, quando nós lemos Isaías, no capítulo 37 diz que Deus mandou o profeta Isaías ir até a casa do rei Ezequias, um homem que foi usado por Deus com graça para restaurar a liturgia do culto, o culto a Deus, grande rei Ezequias, e Deus mandou avisar para Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás. Ezequias, o rei, vira de lado, clama a Deus: eu tenho andado diante do Senhor, Deus, com inteireza de coração, eu tenho sido fiel a ti. O tempo passa e Deus manda então Isaías voltar lá e falar com o rei Ezequias, que ele teria mais 15 anos de vida, porque o rei Ezequias tinha pedido a Deus para que não tirasse-lhe a vida, que não cortasse a ele. E Deus então mandou o profeta Isaías voltar lá e diz: olha, tu terás mais 15 anos de vida. E ele teve mais 15 anos de vida, apesar que foram anos trabalhosos. Quem sabe, se ele tivesse pensado bem, não teria pedido os 15 anos. Mas é outro assunto. E aí? Será que Deus não mudou de atitude? Será que Deus não mudou de ideia? Vamos recorrer às figuras de linguagens. Existem as figuras de linguagens, por exemplo, uma linguagem chamada antropomórfica e antropopática. A linguagem antropomórfica é atribuir forma humana a Deus, para explicar a revelação de Deus. Tem momento que o texto diz de Isaías lá que a mão de Deus não está encolhida, os olhos de Deus não estão fechados para que não possa ouvir e ver. A mão do Senhor não está encolhida para deixar de abençoar o seu povo. Então, a linguagem antropomórfica são linguagens humanas atribuídas a Deus, dando forma humana a Deus. Mas Deus não tem corpo, Deus não tem olhos, Deus não tem mãos, Deus não tem... Deus é um ser espiritual. E também nós vemos quando a linguagem antropopática é atribuir sentimentos humanos a Deus. Deus chorou, ou melhor, Deus irou-se, Deus arrependeu. Entende? Então, dentro dessas linguagens humanas atribuídas a Deus, e o próprio Moisés fala que Deus arrependeu, eu não vejo problema a gente dizer que Deus mudou de ideia, que Deus mudou de atitude, até para explicar para a comunidade, para as ovelhas de Deus, as ações de Deus no tempo, no espaço. É verdade que Deus é imutável, não há variação no caráter de Deus, ele é eterno. Nós não podemos comparar Deus e atribuir a Deus questões humanas, sendo que Deus é eterno. Deus nem ideia tem, Deus nem projeto, plano tem. A gente fala que Deus fez um plano, a gente fala que Deus tem projeto. A gente usa essas linguagens
para poder entender a revelação de Deus. Deus é Deus. Deus está sobre o tempo, o espaço. Entende? Agora eu não vejo problema. É verdade que Deus não muda. É verdade que Deus é imutável. Mas nós precisamos de entender que Deus, na história, ele resolveu entrar na história até se fazer gente, se fazer carne. Ele se fez homem. Ele viveu entre os pecadores. Entende? E por isso nós podemos dizer que Deus muda as suas ações. Quando Ezequias recebe a notícia, põe em ordem a tua casa, porque tu certamente morrerás, e ele fala, Deus, eu tenho andado com integridade diante de ti, me dê mais um tempo. Então, quando nós estudamos sobre os atributos de Deus, que Deus é um Deus de amor, é um Deus de bondade, é um Deus eterno, é um Deus infinito, e quando nós vemos também que Deus é justiça, mas também estudamos que Deus é misericórdia, aí nós tentamos interpretar, ao estudar a Bíblia, toda essa logística das ações de Deus, como seres humanos, para tentar entender pelo menos aquilo que Deus revelou. E aí, quando Ezequias clama, Deus usa de misericórdia e dá mais 15 anos de vida para o rei Ezequias. E aí nós vemos Deus mudando a sua ação diante daquilo que ele declarou, diante daquilo que ele mandou Isaías falar, ele mudou de atitude. Entende? Agora, para você que estuda sobre soberania de Deus, nós falamos aqui sobre o Deus, a vontade decretiva dele, a vontade oculta de Deus, a vontade preceptiva de Deus. Então, dentro deste quadro da petição do rei Ezequias, e depois de ter recebido a palavra que ia morrer, os dias dele, olha, iam findar e boas. Como é que nós interpretamos esse quadro? Nós interpretamos dentro da vontade decretiva de Deus, que aquilo já foi decretado que Ezequias morria 15 anos depois, mas Deus usou este quadro para até nos mostrar, nos revelar que ele vai contar com as nossas orações, com as nossas escolhas, com as nossas decisões para executar os seus propósitos eternos. Tudo bem, podemos falar isso. Mas podemos também dizer, eu não sei, porque a vontade de Deus é oculta. Eu não sei se Deus ia mesmo, e era projeto dele, naquele instante, naquela declaração dele, de Ezequias morrer, naquele momento que ele falou. Eu não sei. Ou se, na verdade, era para ser 15 anos depois, eu não sei. A vontade oculta de Deus, nós não podemos prescrutar os arcanos de Deus. Este Deus sábio, este Deus soberano, este Deus eterno, infinito, imutável, dono de toda sabedoria e poder, toda ciência, ele que governa tudo, nós não sabemos. Mas eu quero terminar essa reflexão e dizer o seguinte, eu não vejo problema você até pregar e dizer, Deus aqui mudou de ideia, Deus mudou a sua ação, diante da misericórdia dele, do atributo dele de misericórdia, porque ele não pode ferir a essência dele, o caráter dele, que é um Deus de bondade, de misericórdia, e isso é com ele. Eu não vou tentar penetrar na mente de Deus, ninguém consegue. É o que o apóstolo Paulo fala diante lá de Romanos, a profundidade da riqueza, da sabedoria, tanto do conhecimento de Deus, com insondável os seus juízos, impenetrável os seus caminhos. Quem conheceu a mente dele? Quem primeiro deu a ele para que depois pudesse receber? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, glórias eternamente. Amém. E acabou. O problema é que muitas vezes nós utilizamos muito a razão para explicar aquilo que nos causa confusão,
muitas vezes tentamos usar e usamos mais a razão e acabamos sendo aí pregadores ou mestres, teólogos secos. Ora, mas a gente precisa entender que Deus não nos fez apenas seres racionais. Deus nos fez seres também volitivos. Temos emoções. E é por isso que eu vejo numa escola bíblica dominical, num estudo aí, uma confusão, porque muitas vezes quem está dando estudo não tem tido este tato, esta sensibilidade de entender isso. Entende? Deus muda de ideia? Mude aí. Deus muda de atitude? Sim. Mas Deus é imutável, sim, a essência dele, o caráter dele é imutável. Mas as ações dele não ferem o caráter dele. Por quê? Porque Deus, ao mesmo tempo que ele é justiça, juiz, tem o caráter como um Deus que é justo, mas ao mesmo tempo vemos também um Deus cheio de misericórdia. E se ele mudou de ideia, mudou de ação na história, como aconteceu com Ezequias, como aconteceu também quando ele mandou Jonas evangelizar Nínive, e houve a mudança lá, porque a misericórdia dele, ele na verdade mudou a ação dele diante do caráter de quem ele é, um Deus de justiça e misericórdia. Entendeu? Que Deus te abençoe.